Estamos de volta com o nosso Visita na Record e agora quem conversa conosco é a professora Ieda Almeida, que é vice-presidente da Assembleia Geral do Paysandu, ela que ocupa o cargo no clube desde 2014 e já passou por várias funções. Ieda, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Nada. Eu é que agradeço, o clube que agradece esse cuidado da Record. Um bom dia para todos. Quero começar te perguntando como é que surge essa paixão pelo Paysandu. Meu pai, eu sempre agradeço muito, eu sempre repito isso em todo lugar. Meu pai é assim, aquela pessoa que estimulou a família toda. Todos nós éramos pequeninos, ele escolhia aqueles melhores jogos assim, que o Paysandu vai ganhar de 6, 5. Levava todo mundo para o estádio, a gente torcia muito, subia alambrado, endoidava lá e essa paixão veio daí. Do meu pai, né? É um agradecimento que eu faço a ele todos os dias. Coisa boa. E hoje, Ieda, você ocupa aí, olha, a vice-presidência da Assembleia Geral. Então, conta pra gente o que é feito dentro de uma Assembleia Geral, da importância disso dentro do clube e principalmente também da gente ter à frente uma mulher como você. Olha, a Assembleia Geral é o órgão máximo do clube, né? Então, nós estamos, por exemplo, precisando fazer mudanças no estatuto social. Então, são mudanças estruturais, que são profundas, que vão mexer com a estrutura do clube. Então, essas mudanças, elas só vão ser possíveis acontecer se a gente convocar uma Assembleia Geral, chamar todos os sócios, né? Claro que é uma parte que participa, né? Um percentual, e tomar essas decisões. Então, a Assembleia Geral, ela é exatamente o cargo máximo, o órgão máximo do clube. E quais são as tuas principais responsabilidades ali enquanto vice-presidente? A gente tem a responsabilidade de acompanhar o trabalho do presidente. Hoje o nosso presidente é o Fred, né, que estamos aí com um projeto de chamar, inclusive agora em março, já uma Assembleia Geral, para fazer modificação no sentido de adequar o clube. Então, a minha função ali justamente é contribuir para que essa Assembleia consiga sair. Porque não é fácil a gente conseguir levar uma quantidade de torcedores para dentro, para levar uma noite, para ficar lá a noite toda, avaliando as propostas, votando. Então, eu trabalho em cima disso aí. Assim como também a gente vai fazer um recadastramento para conhecer melhor o nosso torcedor, né, para recadastrar, até para criar situações que o torcedor se aproxime cada vez mais do clube, porque isso é que a gente precisa muito aproximar o torcedor cada vez mais do clube. Perfeito, Ieda. E a gente está falando aí aproximadamente, são 11 anos, né? Fazendo parte da diretoria do Paysandu. Ao longo dessa trajetória, certamente, você já teve aí muitos desafios, são dificuldades também que são encontradas ao longo de um caminho, de um processo. A importância desse protagonismo feminino, né? Até como também um incentivo para se aproximar e trazer as torcedoras mais para perto da instituição. Eu vou ser super sincera. Eu pouco utilizo, por exemplo, essa questão assim, é um protagonismo feminino. Eu sempre digo que o meu trabalho ele tem que ser valorizado não por eu ser mulher, mas pela competência com que eu trabalho. Eu acho que tem que ser assim. Nós, mulheres, não podemos criar esse protagonismo, mas é porque nós somos mulheres, tem que... Não. A gente tem que ter competência. Eu já exerci funções muito importantes no clube, até por um mês, até como presidente do clube da gestão executiva mesmo. É importante para as mulheres, sim, porque as outras mulheres podem perceber que elas também podem chegar lá, né? Chegar lá. Ocupar os espaços. Ocupar esses espaços. E eu digo para vocês, a mulher, quando ela ocupa um espaço desse com seriedade, com qualidade, ela faz muita diferença. Quais são os desafios de vocês? Como é que vocês estão se planejando para cada vez mais engajar e aproximar essas torcedoras ali com a Assembleia que vocês fazem, dentro da Assembleia Geral? Olha, dentro da Assembleia Geral a gente não tem tanto espaço, né? Vamos dizer assim, porque a gente não cria comissões. Se a gente fazia mais, por exemplo, eu era presidente do Conselho Deliberativo, nós criamos uma comissão da mulher,
Então, a gente tinha mais possibilidade de trazer esse engajamento. E agora não, agora o que nós temos, o que nós pretendemos fazer, isso aí a gente já reuniu, já verificou, é justamente tentar trazer o torcedor, por exemplo, trazer os torcedores para próximo, para participar, trazer torcedoras. Imagina a gente conseguir, isso é uma vontade muito grande que eu tenho de fazer. Imagina você pegar aí um grupo de meninas, de torcedoras do clube, de criança até as mulheres mais idosas, né? Com mais idade, que tem muita torcedora que tem idade assim, eu digo semelhante até a minha mesmo, e que elas são apaixonadas, loucas pelo clube. Aí você coloca todo mundo ali no ônibus do clube, leva para assistir um treino. Gente, isso é uma realização para toda torcedora. Entendeu? Então, a gente pretende fazer esse trabalho de aproximação, sim, entendeu? Mas, assim, na Assembleia Geral, a gente tem mais limite com isso aí, tá? Agora, no clube, por exemplo, eu participo muito do futebol feminino, né? A gente tem lá uma técnica fantástica, com um campeonato nacional, que é a Aline. E a Aline também, uma lutadora de dentro com o futebol feminino. E a gente procura, nesse espaço, sim, a gente tem como engajar mais mulheres, trazer as meninas para treinar. Aí você consegue ter um engajamento maior. Oi, Ieda, quero até aproveitar para te perguntar como é que tem sido esse incentivo às nossas meninas que ainda estão ali na base e também as nossas mulheres já indo para o profissional, porque o nosso objetivo é aqui, né? Descobrir talentos, formar profissionais e que elas possam alcançar voos ainda maiores. Um desafio diário. Mas a gente tem procurado o clube eu diria que de 2017 para cá, ele vem numa crescente muito grande, né? Em 2017, nós começamos a dar um olhar muito maior para o futebol feminino. Em 2019, quando eu fui vice-presidente, nós criamos um departamento do futebol feminino. Inclusive, ele é em homenagem à doutora Elza Soares. Grande mulher, protagonista no passado, presente no clube, não podemos esquecer nunca o nome das mulheres que iniciaram esse trabalho, que colocaram as mulheres aí. Então, nós começamos ali a preocupação com o futebol feminino, entendeu? Então, daquele momento em diante, nós passamos a ter, depois nós temos a Comissão da Mulher, depois nós criamos, a diretoria criou a Diretoria da Mulher, onde nós tínhamos até o mês passado a Eveline também, que é uma menina que luta muito, sempre procurou ser protagonista nessa parte da mulher também, tem um trabalho nacional. Enfim, gente, é um desafio diário, porque você está lidando com mulheres, você tem que ter um trabalho evolutivo. Exato. Em termos profissionais, para que elas possam chegar no profissional. Quando chegar no profissional, nós temos outros desafios. Você tem que ter o local onde elas vão morar, vocês têm que ter a alimentação do dia. E um cuidado, né, Ieda, com a evolução desse cenário, com as possibilidades da gente realmente oportunizar as nossas meninas, as nossas mulheres dentro desse cenário do futebol. Exatamente. Então, a gente procura a visibilidade para o futebol feminino. O futebol feminino, ele precisa ter visibilidade. Para quê? Para que o patrocinador consiga ver no futebol feminino uma possibilidade de divulgar a sua marca. É por isso que é importante fazer esse trabalho de divulgação, esse trabalho de mostrar às atletas. A gente está, inclusive, criando dentro do próprio clube um espaço para que a gente possa fazer um podcast com a nossa diretora, com a nossa as atletas, com a técnica, com a diretoria, enfim. A ideia é justamente essa, tentar mostrar para o patrocinador que ele vai ter, sim, como mostrar a marca dele com o futebol feminino. Isso é fundamental. E aí eu te pergunto, Ieda, como é que você observa, qual seria o caminho para essa visibilidade que as nossas atletas do Paysandu, de outros clubes, precisam no futebol? A visibilidade é isso aqui, gente. É a imprensa conseguindo valorizar esse trabalho. A nossa imprensa poderia construir junto com o clube. Não é só o clube do Paysandu, são as meninas de todos os clubes.
Porque não é só o Paysandu que precisa de visibilidade, não é só o Paysandu que precisa ter o local onde elas vão se alimentar todos os dias, ter o Uber para elas irem... Não é só, todos os clubes precisam. Então, se a nossa imprensa toda tivesse esse cuidado com o futebol feminino, também dessa valorização, eu posso garantir que isso mudaria. Esse é o melhor caminho. Quais são os planos para vocês, para a gente falar, então, metas da instituição, do Paysandu, agora para 2025, que você já pode, nesse cenário aí, destacar para a gente? Como eu já coloquei, a gente está procurando criar dentro do próprio clube também um espaço, porque você tem que começar a protagonizar o futebol feminino no clube, para que daí essas agendas sejam passadas para a imprensa, porque também, se o clube mesmo não patrocinar, se o clube mesmo não der esse espaço, como é que ele vai chamar a atenção, né, da imprensa local? Então, o clube também tem que patrocinar. A gente está procurando trabalhar isso aí com a diretoria do futebol feminino, que é justamente para que a gente possa criar esses espaços e chamar não só para o futebol feminino, que a gente também tem outras modalidades também. Não só isso, também a gente, por exemplo, o Paysandu é um clube que faz trabalhos extraordinários da responsabilidade social. A gente tem um trabalho exímio, maravilhoso, entendeu? Também precisa ter mais espaço para... A gente até tem conseguido um bom espaço agora, mas precisa apresentar mais ainda isso. E tem outros trabalhos que precisam ser divulgados também. Ieda, qual é a tua mensagem? A gente já vai agora indo para o finalzinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Qual é a tua mensagem para as mulheres que pretendem participar mais do futebol, seja ali enquanto profissionais ou enquanto torcedoras? A mensagem é que elas consigam perceber que um clube de futebol não é um local só para homens, não. Tem muitas mulheres que têm vontade, sim, de participar, mas elas ficam sempre naquela ideia que clube de futebol é aquele espaço lá, né, só o clube do Bolinha, né, só os homens, não. Isso já mudou faz tempo? Já mudou faz tempo. Por exemplo, eu não tenho que me queixar em termos de valorização que o clube me dá, respeito. Já tive alguns problemas no clube, lógico que sim, por ser mulher, lógico. Mas o clube, por exemplo, se a pessoa vier com a intenção de contribuir, de ajudar, né, de fazer um trabalho pelo clube para valorizar os espaços, para valorizar os programas do clube, eu posso garantir, conheço bem as pessoas que estão à frente da diretoria há muitos anos e eles dão todo o apoio, mas para esse tipo de projeto. Tá? Para quem vem para querer contribuir. Então, qualquer mulher que queira fazer esse trabalho, e eu estou muito aberta, eu faço um trabalho no interior também, faço um trabalho que eu acho fantástico, que é maravilhoso, que é levar o clube para o interior. Isso aí é extraordinário e é lindo ver no interior as torcedoras apaixonadas. Eu já tive situação que eu nunca esqueço, em Tucuruí, uma senhora de mais de 90 anos. Pela primeira vez na vida dela, chegou perto de uma taça. Dona Raimunda, vou falar para ela me ver aqui. Ela me liga até hoje, ela conversa comigo até hoje. Dona Raimunda, 90 anos, ela chorou quando ela chegou perto de uma taça de tanta emoção que ela ficou. Isso é lindo. Então a gente vê esse amor pelo clube nas mulheres, não é só que não. E hoje em dia é detalhe, hein? Hoje em dia tu vais encontrar nos estádios de futebol 40% de mulheres. Só falta elas virem mais para a administração. Coisa boa. Ieda, muito obrigada pela tua visita. Nada. A gente que agradece. O Paysandu agradece. As mulheres, com certeza, porque é importante a gente estar valorizando esses espaços para as mulheres e as mulheres do clube, que a gente consiga aí todos os nossos objetivos esse ano. Coisa boa, e a gente conversou com a vice-presidente da Assembleia Geral do Paysandu, a professora Ieda Almeida. O Visita na Record de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Tchau, tchau.